Olá, amigos! Hoje, vamos conversar sobre algumas doenças pulmonares e como elas afetam a saúde respiratória, um tema muito relevante para todos nós. Vamos começar pela doença pulmonar obstrutiva crônica, ou simplesmente de PLC. Essa doença é causada principalmente pelo tabagismo, mas também pode estar relacionada à exposição a poluentes ambientais. A de PLC envolve dois problemas principais: a bronquite crônica, que é a inflamação das vias aéreas, levando à produção de muito muco e ao estreitamento dessas vias, e o enfisema, que é a destruição dos alvéolos, aquelas pequenas estruturas que fazem a troca de gases nos pulmões. Com o tempo, isso causa dificuldade para respirar, falta de ar e retenção de dióxido de carbono no sangue. Agora, quando falamos sobre adaptação celular, estamos falando de como as células do corpo mudam para lidar com estresses, como infecções ou agressões físicas. Por exemplo, o coração de um atleta, que trabalha mais, aumenta suas células, isso é chamado de hipertrofia. Mas, às vezes, a adaptação pode ser prejudicial, como no caso do tabagismo. Nas vias respiratórias de um fumante, as células saudáveis que revestem os brônquios podem ser substituídas por células menos eficientes, mas mais resistentes ao fumo. Isso é a metaplasia. Agora, o edema é outro problema importante. Quando falamos de edema, estamos nos referindo ao inchaço causado pelo acúmulo de líquidos nos tecidos do corpo. Isso pode acontecer por vários motivos, como aumento da pressão nos vasos sanguíneos, ou mesmo insuficiência cardíaca, que sobrecarrega o coração e faz com que o líquido se acumule nos pulmões. Esse é o famoso cansaço ou falta de ar que muitos pacientes com problemas cardíacos sentem. E, claro, temos que falar da morte celular, que pode ocorrer de duas formas principais. A apoptose é a morte celular programada, é como uma morte planejada das células, que acontece sem causar inflamação. É um processo natural, importante para o corpo. Já a necrose é uma morte celular acidental, causada por uma lesão grave. A necrose, por exemplo, é o que acontece em um infarto. Nesse caso, as células morrem de forma desorganizada, causando inflamação e mais danos ao tecido. A inflamação também desempenha um papel importante, podendo ser aguda, como uma resposta a uma lesão, ou crônica, causando mais problemas do que benefícios. Sobre trombose, amigos, é quando um coágulo de sangue se forma dentro de um vaso sanguíneo. Existem três fatores principais que aumentam esse risco, algo que chamamos de tríade de Virchow: estagnação do sangue, por exemplo, quando você fica muito tempo sentado, lesão no revestimento dos vasos sanguíneos e aumento da coagulação sanguínea. Essas são as causas mais comuns que levam à trombose, um problema sério que pode levar a complicações graves, como um derrame. Já a insuficiência cardíaca é um problema onde o coração não consegue bombear sangue de maneira eficiente. Isso gera sintomas como falta de ar, cansaço, inchaço nas pernas e até mesmo aquela sensação de palpitação. A capacidade do coração de bombear sangue é chamada de fração de ejeção, e quando ela está reduzida, os sintomas se agravam ainda mais, levando à piora da qualidade de vida e à necessidade de tratamento contínuo. Agora, a insuficiência respiratória ocorre quando os pulmões não conseguem realizar suas funções básicas, trazer oxigênio para o corpo e eliminar o dióxido de carbono. Isso pode acontecer por causa de problemas pulmonares crônicos, como a DPOC, ou em situações agudas, como uma infecção pulmonar grave. Por fim, gostaria de falar sobre dois problemas pulmonares que podem ser muito graves: o derrame pleural e o pneumotórax. O derrame pleural é o acúmulo de líquido entre as membranas que revestem os pulmões e a cavidade torácica. Quando há muito líquido, o pulmão fica comprimido, e isso dificulta a respiração. Esse líquido pode se acumular por várias razões, como uma infecção, insuficiência cardíaca ou até mesmo um câncer.
O tratamento geralmente envolve a drenagem desse líquido, e isso traz muito alívio para os pacientes. Por fim, gostaria de falar sobre dois problemas pulmonares que podem ser muito graves: o derrame pleural. Já o pneumotórax é quando o ar entra no espaço pleural, que normalmente só deveria conter uma pequena quantidade de líquido. Isso faz com que o pulmão entre em colapso, resultando em dor no peito e dificuldade de respirar. O pneumotórax pode acontecer de forma espontânea ou após um trauma, e, em alguns casos, pode ser necessário drenar o ar com um tubo para permitir que o pulmão volte a se expandir. Esses problemas respiratórios são sérios, mas com o diagnóstico certo e o tratamento adequado, é possível melhorar a qualidade de vida dos pacientes. O mais importante é não ignorar os sinais, como falta de ar, cansaço excessivo e dor no peito. Se você sentir esses sintomas, procure ajuda médica.